Bendito seja o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Quanto ao Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, quando olhamos para aquilo que está escrito, quando pensarmos no que ouvimos, vemos o quê? À partida apenas tristeza, morte, dor, desespero, morte, dor outra vez, desespero, e é assim que nós vivemos neste mundo, e infelizmente a noção e a abrangência da morte. Depois também já não damos, na maioria das vezes, quase importância nenhuma ao facto de se morrer, à realidade que a morte nos traz. E o que é que nós fazemos? Na maioria das vezes, como seres humanos comprometidos, inteiros, próximos dos seus irmãos, o que nós fazemos é sermos acompanhadores de caixões ao cemitério. A maioria das vezes nós integramos-nos no cortejo fúnebre porque é da praxe, porque é normal, porque culturalmente é adequado, porque socialmente fica-se mal visto se não se acompanhar um pseudo ou suposto, ou até verdadeiro amigo. Raros são os casos em que isso acontece, porque de facto é inadequado não o fazermos. Mas, tirando talvez, eu digo talvez porque nem sempre isto é verdade, tirando talvez a mãe que chora o filho, a esposa ou a mulher que amava o marido que partiu, ou os filhos que a morte engoliu, e digo talvez porque nem todas as mães amam, em verdade, os seus filhos, nem todas as esposas e maridos amam a sua mulher e a mulher o seu marido, nem todos os pais amam os seus filhos. Portanto, o que eu disse é um talvez, muitas vezes é verdade, amam de verdade, muitas outras tantas não amam, é verdade, nem amam de forma nenhuma. Vamos aos enterros acompanhar aquele que morreu para o ajudarmos a pôr no túmulo, para que todos vejam tantas vezes que nós também estivemos presentes. Reparai, não sei se algum de vós já foi a algum cemitério no momento em que os enterros estão a acontecer. Como eu costumo andar muito pelo cemitério, é normal que veja muitos enterros que não são nossos, a nossa igreja, a Igreja Católica Romana, por exemplo. E às vezes estão 50, 100, 150 pessoas, e o que é que acontece? Enquanto o senhor padre está a fazer o que tem de fazer, há ali meia dúzia de pessoas naquelas 150, meia dúzia, 8, 10, que aparentemente estão a olhar para o caixão, supostamente, e isto quer indicar que estão atentas ao ato no qual tomaram presença. As outras 140 estão a falar de futebol, das políticas da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, dos autocarros, estão a falar do Sporting, do Porto, do Benfica, estão a falar da pinga que tomaram com os amigos quando andavam na Guiné-Bissau e nas guerras do ultramar. Os que são velhinhos já, estou-vos a dizer que isto é um ouve e ouço. Ninguém está lá. Ninguém está lá com dor. Porque aquele que morreu não deixou dor a quase ninguém. Porquê? Porque ninguém o amou. Porque não deixou raízes plantadas na alma e no coração daqueles com quem coabitou e viveu. E nós, queridos amigos e irmãs, seguimos, se não tivermos cuidado, o mesmo caminho. Melhor ir só para o cemitério e esperar, se Deus permitisse, sentado numa cadeira ao lado da campa vazia e do caixão aberto, que a hora da morte chegasse, do que ser acompanhado pelos ausentes. Corpos robóticos que acompanham o morto, mas nunca fizeram parte da vida dele e também não farão parte de sua morte. Então, queridos irmãos e irmãos, estes são os cortejos fúnebres deste mundo, em que o cortejo fúnebre é liderado pelo morto de tão acompanhado e continua só Cristo o não desampara. A nós, queridos irmãos e irmãs, de escolhermos em que cortejo fúnebre
queremos tomar presença nestes, liderados pelo cadáver que conduz à putrescência do túmulo, onde todas as carnes fenecem, apodrecem e se desintegram. Porque sem Cristo é isto que o túmulo faz. Será que é justo termos nós, que fomos criados originariamente por Deus, à sua imagem e semelhança, vocacionados à deificação, será que é justo para com o chamamento de Deus, já nem diria tanto para com a nossa vocação, mas pelas duas, será que é justo pelo chamamento que Deus nos pôs neste ADN espiritual onde está a sua imagem e semelhança escritas em nós? Será que é justo diante de Deus e também perante nós próprios, porque a nossa vocação é sermos deuses como Deus o é, sem sermos por natureza o que Ele é? Será que é justo que o nosso galardão, que o nosso prémio seja apenas dado pelo túmulo que tem o estômago vazio quando vivemos e enche a pança e a barriga quando caímos lá dentro, mortos no nosso corpo? Será que esse é o prémio maior ao qual estamos vocacionados? Apenas um túmulo vazio, sem Cristo. Porque já sem nossos amigos, temos a certeza que estamos, a maioria, como eu não vou repetir, já vos narrei, se duvidais do que vos digo, ide aos cemitérios, atentai, estai atento e vê que tipo de compenetração, de compromisso é que aqueles que acompanham os cortejos fúnebres têm para com aquele corpo inerte que ali está, supostamente de um filho, de um pai, de um avô, de um amigo, o que for. Vede por vós próprios. Bem, queridos irmãos e irmãs, dizia, será que este é o prémio maior, ou o prémio que é justo para com a vocação que Deus nos deu? Eu diria que não. Eu diria que é pouco, eu diria que é nada. O Senhor não nos criou para sermos engolidos na noite escura do esquecimento de um túmulo que vai pouco a pouco acompanhando a nossa extinção na desintegração corpórea à qual a morte nos levou. Ou, dizia eu, quereremos nós escolher um cortejo diferente, não chefiado, não liderado por um cadáver, mas por Cristo, acompanhando aquele cadáver que já deixou de o ser, apenas e só, e simplesmente, porque a presença do Senhor está lá, é Ele que conduz o cortejo. Então aquele morto não está morto, aquele morto dorme. Então o túmulo não é lugar de festejo para o demónio, é tão somente um ponto de passagem para ser extirpado ao túmulo todo o poder que ele tinha nesta vida. O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, quando é Ele a liderar, a chefiar, Ele a cabeça do cortejo fúnebre, daquela procissão. O que é o cortejo fúnebre? É a procissão que vai atrás do caixão, aqueles todos, com o sacerdote e o morto. Quando esta procissão, quando este cortejo fúnebre é chefiado, liderado por Cristo, tem Cristo à sua frente, não é um cortejo de morte, é um cortejo de vida, amados irmãos e irmãs. Hoje, da vila de Naim, e Naim é uma palavra que significa vila, vilarejo, cidadezinha, da felicidade, do júbilo, da alegria. E ver, desta cidade, desta vila, eram mais vila e vilarejo e aldeia do que cidade, ainda hoje existe, perto do Monte Tabor, na Galileia, e é uma vila pequenina. Bem, hoje não composta por judeus, mas por árabes que a habitam, e continua a ser uma cidade pequena. Bem, e dizia eu, esta cidade de Naim tinha um nome e tem um nome belo. Quando ouvimos estes nomes, terra, ou vila, ou aldeia da felicidade, pensamos, bem, tudo naquela terra deve ser muito bom, todos devem andar muito felizes e contentes, mas não, pelo menos naquele dia não. Naquele dia, de dentro do coração, de dentro dos pulmões de Naim, da vila de Naim, vem esse cortejo fúnebre. Uma mãe chorando a morte do único filho. Ela, que já tinha também perdido o seu marido, e só tinha aquele filho. Bem, e na lei judaica isto era terrificante. Uma mulher que
tivesse perdido o marido e houvesse perdido também os filhos ou o filho único, não tinha direito à herança nenhuma. A herança era dos seus cunhados, dos seus cunhados, dos seus irmãos, dos seus primos, por aí fora. Ela não tinha como se sustentar, só pedindo esmola sobreviveria. Pela caridade de alguém que entre os judeus muitas vezes não era mais do que uma formalidade a cumprir. Sabe o que é que isto quer dizer? Mais do que uma formalidade a cumprir. Aquilo que nós, infelizmente, às vezes fazemos, passamos junto a um pobre e damos 10 cêntimos. Isto chama-se uma formalidade a cumprir, cumprida. Quando damos os 10 cêntimos. Os judeus cumpriam assim. Bem, e o outro morria, devagarinho, porque demorava até juntar uma quantidade de dinheiro suficiente para comprar um pão, tinham passado 3 semanas. Bem, e ao fim de 2 ou 3 meses estava morto. O que acontece, infelizmente, hoje connosco, amados irmãos e irmãs, por falta daquilo que Deus tem, e nós não queremos ter, não é que nós não temos, não queremos ter. Que é isto que eu vou dizer a seguir. Este é o cortejo que vem da cidade da felicidade. Da cidade da felicidade vem a tristeza, o desespero, o pânico instalado e a desesperança absoluta. Do lado de fora, a externa e exteriormente à cidade, vem um outro cortejo. Mas este chefiado, este liderado, este tendo à sua cabeça Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai com os apóstolos e uma quantidade de discípulos e fiéis naquele tempo, não é? Que seguiam o Nosso Senhor, Cristo vai para entrar na cidade. E antes de entrar na cidade, depara-se com o cortejo que vai no sentido oposto. Bem, o Senhor tem aquilo que eu estava a dizer há pouco, que nós não queremos ter. O Senhor é compassivo, Ele tem compaixão, Ele para o que vai fazer, e já sabemos o que é que Ele ia fazer, pelo menos isto, Ele queria entrar na cidade, nem, e o Senhor não passou ao lado andando do cortejo fúnebre, Ele para e não fica a olhar para as gaivotas, ou para os passarinhos, enquanto passa o cortejo, com o qual, supostamente, humanamente, nada teria a ver. Não, o Senhor para e preocupa-se com a dor e com a tristeza daquela mãe que acompanha o seu filho tornado cadáver. E diz à viúva de Naim, não chores. Parece quase cruel, amados irmãos e irmãs, dizer a uma mãe, não chores. Não tem a mãe direito de chorar. Será que pode a mãe não chorar, mesmo que digamos, não chores? Só que este não chores, não é como nós às vezes dizemos, chato, perdoai o coloquialismo da linguagem. Não chores, isto é, estás-me a aborrecer. Não o dizemos, mas pensamos, nunca mais cansado disso, porque estou cansado porque eu não sinto a dor daquele que chora. Não é o que acontece com Cristo. Cristo diz à viúva de Naim, não chores mais. Porquê? Porque o Senhor sentiu a dor daquela viúva. Toda a dor dela passou a ser a dor do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele não precisas chorar mais. Eu vou dar a vida ao teu filho. Não estão estas palavras no Evangelho, mas está esta intenção posta no ato que a seguir é realizado por Cristo, que é a ressurreição do filho da viúva. Ele, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, restaura a esperança lá onde só havia desesperança. Traz a paz onde só havia desespero, que era o que habitava o coração daquela viúva. E Ele, sim, nosso Senhor Jesus Cristo, entrega àquela viúva a verdadeira felicidade, ou melhor dizendo, o júbilo inaudito, total, absoluto, incompreensível para o mundo, mas que possa ser saboreado e degustado no mundo, como aconteceu com aquela mãe que a degustou, que a saboreou, que teve na sua boca, naquela boca do seu coração, onde todo o seu amor existia pelo seu filho, a possibilidade de saborear aquela felicidade e júbilo inauditos únicos. De repente ela não vê o cadáver morreu, desapareceu, eclipsou-se, e ela vê o filho, com vida novamente. E isto, queridos irmãos e irmãs, deve-se àquele que chefia o cortejo fúnebre. Uma coisa é termos um cadáver que nos conduz à morte, outra coisa é termos a acompanhar
aquele que momentaneamente ainda é um cadáver, ser acompanhado pelo Senhor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós perguntamos, está bem, mas nessa altura o Senhor ainda não havia subido aos céus. Bem, ainda estava junto dos apóstolos, dos discípulos. É fácil dizer, esfiar o cortejo, ele estava lá, na sua natureza humana. Pois nós não necessitamos de ter Cristo na sua natureza humana corpórea, como os apóstolos tiveram, para que Cristo esteja tão ou mais ou igualmente presente como esteve. Nós temos o Cristo tangibilizável, palpável, degustável, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, inteiro no cálice, como ele estava inteiro entre os apóstolos, inteiro diante de nós aqui, no templo onde a igreja se reúne, como estava inteiro diante da viúva de Naim. E amados irmãos e irmãs, para que nós saibamos que a vida de Deus habitava o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na plenitude da divinização que o próprio corpo sofreu e pelo qual passou, temos essa certeza que nos dada pelo toque. O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, toca com a sua mão no esquife, ou seja, no caixão. Não bastava a palavra, bastava. Outras vezes, algumas, o Senhor curou apenas, ressuscitou apenas pela palavra. Mas como nós temos uma memória fraca, fraquinha e débil, então de vez em quando Cristo lembra-nos. Ele tocou e diz: levanta-te menino, levanta-te daí, vá. Põe-te de pé. E ele pôs o filho da viúva. Bastava a palavra do Senhor, mas ele toca. Ele toca para que nós saibamos que aquele corpo de Cristo é já a prefiguração. Isto é o quê? É já a imagem antecipada do corpo glorioso que nós teremos quando formos edificados. Aquele é o poder de um corpo glorioso. Aquele é o poder do corpo espiritual do qual São Paulo depois vem a falar mais tarde. Aquele corpo de Cristo toca e jorra vida divina por todos os poros. Não há como não ressuscitar os que estão mortos. Não há como pássaros de asa quebrada não ficarem com ela inteira e esvoaçarem de novo, erguendo-se nos céus. Não há como não sentir o poder do amor de Deus. E o filho da viúva de Naim sentiu esse poder. E antes do filho sentiu a mãe. A mãe sentiu antes, durante e até ao fim dos seus dias. O filho talvez tenha esquecido. Não sabemos que idade era um adolescente, possivelmente. Se calhar esqueceu o poder daquele momento, mas a mãe certamente que não. Bem, e este cortejo fúnebre que hoje o Evangelho narra, queridos irmãos e irmãs, não tem como intuito apenas, digo o Evangelho, trazer até nós esta narrativa para que nós saibamos que historicamente também existiam enterros há 2000 anos atrás. Todos nós temos, por mais pequenina que seja a nossa formação académica ou outra qualquer, sabemos que enterros existiram sempre, durante todas as eras. Então, o objetivo do Evangelho não é certamente dar-nos a conhecer que também existiam enterros naquela época. Não, queridos irmãos e irmãs. Em muitas ilações que se podem deste Evangelho inferir, mas uma delas que nós podemos escolher hoje, atalho depois, é que o Evangelho está lá também para que nós saibamos depois com os nossos irmãos e exercer aquela compaixão que Cristo exerceu para com a viúva de Naim. Não devemos, como eu comecei por dizer, sermos apenas corpos inertes na compaixão, inertes no compromisso, inertes na dedicação aos outros, inertes na preocupação com aqueles que sofrem. Neste caso, sofreu a morte, o filho da viúva de Naim. Não podemos ser só acompanhantes passivos, temos que ser comprometidos ativamente como Cristo foi e é. Ao ponto de ter ressuscitado. Nós dizemos, mas nós não podemos ressuscitar os mortos. Quem disse que não podemos? Nós não fazemos é nada para que Deus nos possa utilizar e encontrar em nós veículo e instrumento para que isso um dia possa acontecer. Pedro era homem, como nós, não tinha natureza divina. Paulo era homem, o apóstolo, e Pedro, o apóstolo, firma os apóstolos, e eles ressuscitaram mortos. Eles ressuscitaram mortos. Bem descrito na Sagrada Escritura do Novo Testamento, em Jope e Tabita. E, amados irmãos e irmãs, mas o que é que nós podemos ressuscitar enquanto a nossa fé não é essa fé toda, aquela que deveria de ser em nós? Enquanto caminhamos passo a passo
para aumentar a nossa fé. Como é que se aumenta a nossa fé? Praticando atos de amor. Olha, praticando atos como este nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou o filho da viúva. Mas nós podemos acompanhar a dor daquela mãe ou daquele pai cujo filho foi entregue no túmulo e que não ressuscitou ainda, que aguarda a ressurreição no dia em que o Senhor vier pela segunda vez. E aquela mãe, aquele pai, aqueles irmãos ou aqueles familiares vão sair daquele túmulo já fechado, depois do sacerdote ir embora, depois de todos os acompanhantes do cortejo terem desaparecido. Aí fica realmente aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele avô, aquele que realmente ama, fica só. E nós podemos ter aquela compaixão que Cristo teve hoje para com a viúva de Naim. Nós podemos ressuscitar aquela mãe, aquele pai e aqueles familiares, tirá-los da desesperança e ressuscitá-los para a esperança. Amados irmãos e irmãs, não quero que sejais como aqueles que entram na desesperança, para que não sejais como os demais que não têm esperança. As palavras não são exatamente estas, mas o conteúdo é este. Isto vem dito na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. São Paulo não quer que os apóstolos sejam ignorantes, não quer que sejais assim, não quer que sejais ignorantes, porquanto e em relação àqueles que dormem, que estão mortos, para que não sejais depois homens e mulheres sem esperança. E São Paulo diz isto porque já era comum naquele tempo as pessoas olharem para a morte sem esperança nenhuma. E ele quer que os apóstolos não sejam ignorantes, isto é, não sejais ignorantes porque ele ensina-nos. Nós estivemos com Cristo, nosso Salvador, enquanto Ele esteve encarnado entre nós. O Senhor ascendeu aos céus, deixou a sua vida, deixou os seus ensinamentos, deixou a sua vida por nós na cruz, para nós sermos como Ele, revivificados por Ele. É isto que Ele quer dizer aos discípulos e aos fiéis da cidade de Salónica. Não sejais ignorantes, não há desculpa para vós. Tende esperança, não podeis ser como aqueles que não creem, como aqueles que acham que a morte é mesmo ali, acaba ali e fica no túmulo. É isto que São Paulo quer dizer. Então nós podemos ressuscitar, queridos irmãos e irmãs, do desespero para a paz, aqueles que sofrem. Podemos chorar com aqueles que têm dor que não passa. Nós dizemos que o tempo cura a dor. O tempo às vezes atenua um bocadinho a dor, mas nunca acabará com ela quando o amor é sério. Quando o amor é sério e certo. Quando o amor é sério e certo e não momentaneamente erróneo. Como diz numa certa frase o nosso amigo, Martin Luther King, a certa altura, ele diz que naquela caminhada que ele fez de Selma para Montgomery em 1965, ele diz que a verdade desarmada e o amor incondicional terão a última palavra no final, realmente. E ele acrescenta aquilo que eu estava a dizer há pouco, que o certo momentaneamente erróneo, ainda assim, é mais forte do que o mal triunfante. E eu digo-vos, amados irmãos e irmãs, em Nosso Senhor não há nada de certo momentaneamente erróneo. Não há verdades que agora, por razões estranhas, são momentaneamente erradas e tortas e torcidas. A verdade, isto é, o certo, o que é correto, é sempre inteiro. Não há erros momentâneos na verdade. Em Nosso Senhor Jesus Cristo não houve um lapso. Naquele dia Ele não conseguiu ressuscitar o filho da viúva de Naim, não. Ele era a verdade. Ele é aquele que agia de forma certa, na verdade absoluta, onde não há a possibilidade de estar momentaneamente errado. Os homens deste mundo, amados irmãos e irmãs, cometem estas imprecisões e Martin Luther King era um homem e foi, digno de aplauso, de admiração, mas ele defendia um setor, dentro do contexto de muitos setores, que era o direito ao voto naquela altura, nos Estados Unidos. E por isso ele foi um grande homem e por coisas similares. Mas vede, Cristo
não defende um setor da nossa existência. Por exemplo, o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo não veio para salvar a nossa alma. O Senhor veio para salvar a nossa pessoa humana. Corpo, isto que nós temos, e alma. Porque é muito fácil falarmos de almas e almas e almas e a salvação da alma. E o corpo? E o corpo, onde é que fica? Sabem porque é que nós, até inconscientemente, muitas vezes tentamos dar maior relevância, maior importância à alma do que ao corpo? E não há maior preeminência da alma em função do corpo, nem do corpo em função da alma. Ambos têm uma relevância específica, própria e importante naquilo que é comum a um e a outra. Porque é que nós muitas vezes louvamos muito mais a alma? Porque a alma é desmaterializada. A alma é incorpórea. Então eu não tenho que me preocupar. A alma não come daquele meu amigo que está no túmulo amiga, não é? Mas come os familiares, se eu os visitar. Mas eu penso, bem, o morto é que é importante. E o morto está morto no seu corpo. Bem, a alma não precisa de nada. Porque há quem ache que a alma nem de orações precisa. Entendem-vos? Mas a alma também se alimenta. E a oração da alma, e o alimento da alma é a nossa oração. Então, não devemos prestar atenção àquilo que nós forjamos como horizonte para servir de desculpas que nós queremos dar publicamente a seguir. Então inventamos, digamos, um cenário, não é? Cuja narrativa nós já conhecemos, fomos nós que a criámos, para depois vendermos um fundamento falso diante daqueles que nos ouvem. O que é que isto quer dizer? A propósito da alma. Dizemos que gostamos muito das almas, e amamos as almas, e as almas amamos os nossos entes queridos, e as almas, e as almas, e as almas, e as almas, e depois não fazemos nada pelos corpos que ficaram cá, que eram o pai, que eram os filhos, que eram as famílias daquele, cuja alma nós, expectantemente no amor de Deus, esperamos que esteja no paraíso. Mas pode estar no Hades. Mas pelos que ficam cá nós não fazemos nada, amados irmãos e irmãs. E ver, é importante, se não fizermos por aqueles que ficaram, o que Cristo fez pelo filho da viúva de Naim, ele citou porque o Senhor podia. Ele podia e fez. Nós temos a possibilidade de fazer o que Cristo fez, mas nem pensemos nisso. Se nós nem conseguimos lembrar-nos daqueles que são os familiares do morto ou da morta que ficaram, e lhe darmos um telefonema uma vez por semana, nem uma vez por mês. Às vezes, ao fim de meio ano, já esquecemos as pessoas até que têm os seus adquiridos nos cemitérios. Se nós nem sequer lembramos de dar um telefonema, nem de perguntar porque é que não vai à liturgia 3 meses, será que está em casa, porque o filho morreu há 1 mês, há 2 meses, não consegue sair da cama, está entorpecida pela dor. Quem se preocupa com isto? Quantas vezes nós vamos ao cemitério, lá onde estão 10, 15, 30, 40 mil, que somos, nós somos ortodoxos, fazer o quê? Não é porque há lá no inteiro, não sabemos se há, se não há. Quantos de nós vão aos cemitérios deste mundo só para entrar, tocar com a mão no chão, invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e orarmos por todos aqueles cujos corpos estão ali, invisíveis certamente, diante da falta de memória daqueles que já morreram até, que os lá puseram, os seus pais, há 40 ou 50 anos, e cujos netos, descendentes, se lembram-se lá, só se lembram que tem um mausoléu ali que vale às vezes 40 ou 50 ou 200 ou 500 mil euros, aquelas famílias ricas gostam do cemitério porque tem ali muito dinheiro investido. Não! No amor pelo morto, que aguarda a ressurreição, que lá puseram os familiares há 100 anos atrás. Não! Porque foi valorizando o imóvel, o património lá, em cujas prateleiras estão os ossos e as ossadas daqueles que foram enterrados. Amados irmãos e irmãs, quantos de nós passeamos pelo cemitério? Quantos de nós elegemos os cemitérios com o mesmo amor e carinho com que elegemos a beira do Rio Tejo para passearmos? Deveríamos também, pelo menos em 5 vezes que passeamos ao lado do Rio Tejo, ou que vamos ver o mar, pelo menos em 5, uma dessas vezes, termos como eleição um cemitério onde estão aqueles cujos nomes ninguém conhece. Porquê? Eles estão lá nas lápides, mas ninguém lê. Porquê? Porque ninguém lá vai. Então, isto que eu estou a pedir é um pedido que eu deixo. Não é obrigatório. Não há nada obrigatório em igreja, a não ser aquilo ao qual nós nos obrigamos. Mas pensai, mesmo em fazer. Pensai há quantos anos cada um de nós não vai aos cemitérios visitar os que lá estão. Nós seremos outros Cristos.
Não vamos, se calhar, conseguir ressuscitar, terá do túmulo na hora, porque a nossa fé é inferior àquela do grão de mostarda. Mas podemos lá chegar e dar o nosso testemunho a cada um deles, os que estão ali. Se forem milhares, não conseguirmos ter tempo para dizer os nomes, ou ver as lápides, nas lápides os nomes de todos. Dizemos: Senhor, tu sabes quantos nomes aqui estão, conheces todos os teus filhos e filhas. Então, eu, António, Forjo, Joaquim, Peter João, peço que os ressuscites a todos no dia do juízo final, em que vieres ressuscitar os mortos e os vivos, antes do juízo final, e os pões no reino do céu. Não é só ressuscitar, todos vão ser ressuscitados, todos e todas. Não há ninguém que não seja ressuscitado por nosso Jesus Cristo. Então o detalhe é para o reino dos céus. E hoje, Senhor, olhe para as suas almas, possivelmente tantas serão no ar, pelo teu perdão, misericórdia infinitas. Não olhes aos pecados que eles cometeram, nem às más obras. Tem memória apenas de um pequeno ato que eles tenham tido de amor vivido em suas vidas. E se isso não houver acontecido, exerce a totalidade do teu poder misericordioso, da tua compaixão, e põe estas almas no paraíso, lá onde são iluminadas pelas energias incriadas, trazidas da Santíssima Trindade pelo Espírito Santo, lá onde não têm mágoa nem dor, lá onde não têm noção da passagem do tempo, lá onde já sabem, porque estando no paraíso, são herdeiras com o seu corpo um dia do reino dos céus, porque ninguém passa do paraíso para o Hades. Ao contrário, é possível, pelas nossas orações, alguns ou todos, algumas ou todos, depende, só Deus sabe, do Hades passarem para o paraíso. Mas os que estão no paraíso são os santos e as santas. Então, esses entrarão no reino dos céus depois do juízo final. Então, mais irmãos e irmãs, ide aos cemitérios e dizei a cada um dos que lá está: eu estou a pedir por ti, olha, ouve, eu estou cá, eu vou voltar, eu vou lembrar-me de ti, não sei o teu nome. Podemos lembrar daquele cuja lápide estamos a olhar, mas estamos a orar por todos os 100 mil que ali estão enterrados, ou 200 mil, não sabemos os nomes, mas nós dizemos: eu estou cá por todos vós, cujos nomes são de mim desconhecidos, mas conhecidos de Deus. E eu estou a pedir por todos para que o Senhor vos ponha na vossa alma no paraíso e vos ressuscite, corpo e alma gloriosos, para, após a deificação, seres herdeiros e cidadãos da nova Jerusalém Celeste. Vede os atos de compaixão que nós podemos exercer, amados irmãos e irmãs. Não sejamos, e termino aqui, passivos. Sejamos compassivos, que é outra coisa. Passivo é não fazer nada, é ser indiferente. Compassivo é ter compaixão, é permitir que a dor dos outros seja dor que brotem raízes em mim. Não é sentir a dor psicológica, como às vezes eu digo: estou muito feliz por ti. Muito feliz por ti. Feliz está aquele que está a viver um momento que é interessante. Nós dizemos isso e às vezes não lhe damos importância de vida. Não estou a dizer que muitos não fiquem felizes pelos seus amigos, mas, amados irmãos e irmãs, façamos pelo menos isto. Visitemos as coisas belas que estão vivas, mas não esqueçamos de ir ao lugar da morte, levar a nossa beleza. Onde é que está a nossa beleza? Porque arranjamos as pestanas, é isso? E levamos os lábios pintados para o cemitério? Não! Onde é que está a nossa beleza? No amor que nos leva ao cemitério, visitar os que não estão vivos ainda, garantir-lhes que vão viver, não para serem ressuscitados para os infernos, mas que estamos lá com amigos, arautos angélicos, ainda com pés de barro apenas terrenos, porque ainda não ressuscitamos, ainda estamos vivos e não morremos, mas somos testemunhos de Deus e testemunhos diante daqueles mortos, para lhes dar a esperança àquelas almas, que possivelmente a maioria não estão no paraíso, de que é possível ir para o paraíso, de que nós nas nossas orações oramos por elas. Como é que oramos por aqueles que não sabemos, cujos nomes não sabemos? Senhor, lembra de todos aqueles que estão no cemitério que eu hoje fui visitar e cujos nomes eu não tive tempo de ler. São centenas de milhares, são dezenas de milhares, mas tu conheces. Então, de todos eles, em função de todos eles e elas, eu ponho o meu amor, eu empenho. Esta é a minha palavra para cada um deles, cujos nomes tu conheces. E irmos ao longo dos anos, amados irmãos e irmãs, lembrai-vos, vede os que partiram há pouco tempo. Será que ainda sentimos a falta tanto assim deles? Pensemos, queridos irmãos e irmãs, para quê? Também, não por um ato de egocentrismo nosso, porque também vamos morrer, então temos que começar a preparar, não é, a nossa trouxa, cuidando de arranjar amizades que se lembrem de nós depois da morte. É importante fazer isso se for por amor, não apenas para cumprirmos uma formalidade. Então melhor não temos ninguém que ore por nós e irmos sozinhos, como eu disse, sentados numa cadeira de praia ao lado da turma à espera durante um ano que a morte chega e tombamos lá dentro, não incomodamos ninguém, nem temos cortejo fúnebre. Não, preparemos-nos
Preparemos, começando por ajudar a preparar diante de Deus os que já morreram, que não se prepararam em vida. Como é que nós preparamos? Trazendo-os para as orações da igreja. Não sabemos os nomes deles, mas podemos orar por aqueles que estão nos cemitérios deste mundo. Eu lembro-me, e tantos se lembram, olhem, por exemplo, lembrarmos de todos aqueles que nasceram desde Adão e Eva e que morreram até o dia de hoje. Sabemos lá pensar. Diante de Deus, nas nossas orações pessoais. Quantos se lembram deles? Ninguém se lembra. Quantos não estão famintos? Quantas almas famintas? Porque não têm nome diante de nós. Mas podem ter o nosso amor. E o nosso amor é luz que toca o amor de Deus, porque Ele repousa em nós e o Senhor não tem fraca memória, como cada um de nós tem, Ele lembrar-se-á de todos. Não repito mais, já me estou a repetir, queridos irmãos e irmãs, porque às vezes tenho medo que esqueçamos, porque depois de morrermos não adianta. Não adianta, filhos. Nós não podemos mais rezar por nós próprios. Só alguém dos que ficar cá é que o pode fazer. E se não ficar cá ninguém? Ficam cá todos, mas só para ir à praia, tomar uns copos e um chopinho, umas cervejinhas e mais nada. E para dizer que tem uns entes queridos no cemitério e que gosta muito e ama muito a Deus, mas não faz nada, só palei. Se só tivermos isso, o que é que será da nossa alma depois? Ela não tem corpo para orar por ela. Mas a alma, os nossos entes queridos no paraíso, ela ora, e daqueles que perdoam por nós, só não pode orar por si mesma. Por isso é importante, vem esta sinergia, encontro de vontades. Há almas que partiram, ora por nós e nós oramos por ela. Que o Senhor os proteja, guarde, abençoe. E não esqueçais de saber qual é, não esqueçais onde eu me incluo, que cortejo fúnebre, de que cortejo fúnebre nesta vida queremos nós fazer parte? Daquele que é conduzido pelo cadáver somente, ou por aquele que é conduzido por nosso Senhor Jesus Cristo e conduz à vida? Escolher significa agir em conformidade, não é só palavra solta, sem peso. Que o Senhor vos ame em vossos dias e a todos os vossos irmãos.